desejo mais. Falta de amor e falta de paz. Que posso fazer? Vem me dizer. Sei que é preciso falar de teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda é tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar que tu és Senhor, um Deus de amor, Jesus. Vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras para poder testemunhar. Pois só tu, Senhor, transforma todo o ser. Vem fazer de mim um espelho teu. Vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras para poder testemunhar. Pois só tu, Senhor, transforma todo o ser. Vem fazer de mim um espelho teu. Olá, querido irmão, querida irmã, que bom que você está conosco, participando novamente deste momento de culto. Estamos aí hoje no 14º domingo após Pentecostes, dia 6 de setembro. Amanhã, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E o texto deste final de semana, o texto de Romanos, vou dizer assim, encaixou bem certo na data de amanhã, porque Romanos 13, 1 a 7, que é o texto indicado para o domingo de hoje, ele fala a respeito da obediência às autoridades. E é sobre esse texto que nós vamos meditar no culto de hoje. Como eu sempre tenho dito, convido você agora para esquecer as demais coisas que estão aí ao seu redor e participar agora deste momento de culto. Vamos cantar o próximo hino, Ó Dia Tão Querido.
Vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome de Deus, o Pai, nosso Criador, em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de Deus Espírito Santo, nosso santificador. Amém. Querido irmão, querida irmã, em sua palavra, Deus convida a confessarmos os nossos pecados, e Ele nos garante que em Cristo nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Por isso, com sinceridade de coração, verdadeiramente arrependidos, vamos confessar os nossos pecados, pedindo o perdão a Deus. Senhor dos céus e terra, te confesso que pequei contra ti e o meu semelhante, por pensamentos, palavras, ações e omissões, por minha culpa e não de outros. Confesso que não fui fiel como cidadão do reino celestial, e nem do meu país terreno, o Brasil. Não cumpri honestamente meus deveres e relações para com o governo do céu e da terra. Não vivi como cidadão disciplinado, obediente, cheio de amor, como tu requeres de mim. Coloquei a mim mesmo em primeiro lugar, e o teu reino e o meu próximo em segundo plano. Confesso isto envergonhado e sem procurar desculpas, mas através do teu Filho Jesus Cristo, meu Rei e Salvador, eu clamo por teu perdão. Aceita minha súplica por Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor. Amém. Como ministro de Cristo, posso dizer para cada um que confessou os seus pecados e crê no Senhor, o mesmo que o profeta Isaías diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Este mesmo Senhor Jesus, vitorioso sobre a morte, me dá a autoridade para dizer: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que abra a sua Bíblia no Salmo 32. Salmo 32, do versículo 1 até o versículo 7. Salmo 32 é uma poesia de Davi. Ele também é conhecido como um salmo penitencial, onde Davi então confessou o seu pecado e foi perdoado. Então lemos do versículo 1 até o versículo 7. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição.
Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Vamos orar. Ó Senhor de todo o poder e autoridade, autor e doador de todas as coisas boas, que fazes sempre tudo muito bem, abres nossos olhos e nossos ouvidos para vermos e ouvirmos as tuas maravilhas, e abres nossas bocas para proclamarmos ao mundo o teu amor e a tua providência graciosa. Aumenta em nós a fé verdadeira e alimenta-nos com toda a bondade, e pela tua grande misericórdia, conserva-nos na mesma. Por Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Nós vamos cantar agora o próximo hino, e o próximo hino, ele fala a respeito da nossa pátria, diz assim, minha pátria. Então é um hino aí pedindo que Deus abençoe a nossa pátria. Minha pátria, ó povo meu, quero ver ao pé da cruz, suplicando, ó Pai do céu, o perdão por meu Jesus. Guia todos os que estão investidos de poder e os direitos da nação, faze-o sempre defender. Guarda os lares da nação com o teu poder, Senhor, que o evangelho do perdão neles brilhe com fulgor. Nos que agora em Cristo creem, cria vera compaixão pelas almas que não têm esta fé na salvação. Enriquece os corações de humildade, paz e amor, multiplica as orações contra a guerra, fome e dor. Pelo solo rico e bom, te louvamos, Criador, mas pedimos outro dom, confiança em teu favor. Tudo enfim, ó Pai do céu, te entregamos sem temor, glória pois ao nome teu, por teu infinito amor. Convido para que abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7, como já falei no início, esse é o texto indicado para o domingo de hoje, e também, é claro, então, o texto para a nossa reflexão. Romanos 13, 1 a 7. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades, está se revoltando contra o que Deus ordenou,
e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. O Santo Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 9. Mateus 18, 1 a 9. Aqui nos primeiros 5 versículos, nós temos o título colocado, quem é o mais importante? Os discípulos fazem essa pergunta para Jesus, de quem é mais importante no reino do céu. E aí Jesus mostra quem é o mais importante. E depois os outros versículos falam a respeito do perigo do pecado. Então, Mateus 18, 1 a 9. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as 2 mãos e os 2 pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os 2 e ser jogado no fogo do inferno. Aqui nessa parte onde Jesus fala a respeito do perigo do pecado, nós temos que tomar cuidado. Jesus não está dizendo aqui para nós nos mutilarmos, mas sim nós cortarmos, eliminarmos o pecado que faz com que eu peque, né? E não furar os meus olhos ou cortar as minhas mãos ou os meus pés, se isso me faz pecar. Não, mas eliminar o pecado, cortar o pecado que eu cometo
com essas partes do meu corpo. Vamos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos cantar o próximo hino. O próximo hino também fala a respeito da nossa pátria, nós também pedindo a bênção do nosso Salvador sobre a nossa pátria, Divino Salvador. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, em nome teu agir, com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das, amor, perdão e paz, e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. Queridos irmãos e irmãs, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos oriente, nos guie nesse momento, quando nós vamos meditar sobre o texto de Romanos lido há pouco e com o tema obediência às autoridades. Amanhã, novamente, estaremos lembrando, comemorando o 7 de setembro, a independência do Brasil. Para lembrarmos então essa data, é que nós queremos de uma maneira especial olhar para Romanos 13, e eu quero destacar o primeiro versículo, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Ele. No primeiro momento, queridos irmãos e irmãs,
é difícil entender que as autoridades são instituídas por Deus e para o nosso bem. Pois se olharmos para as nossas autoridades, nós vamos ver claramente que muitas delas estão em crise. Elas não sabem realmente quais os seus valores. Muitas delas estão totalmente perdidas e enganadas nas suas funções. Ao olharmos os noticiários nos últimos tempos, vemos que mesmo em meio à situação que nós vivemos de pandemia por causa do Covid, temos notícias do surgimento do chamado Covidão, para investigar governadores e prefeitos acusados de roubar verba pública destinada para combater o Covid. Inclusive, essa semana, um governador foi afastado do seu cargo. E todas estas coisas colaboram então para manchar a imagem das autoridades. Mas os escândalos com as autoridades não são coisa nova, não são coisa da nossa época. Lá na época do apóstolo Paulo não era nada diferente. Em meio a uma grande crise de autoridade, é que o apóstolo Paulo escreve Romanos 13, orientando, aconselhando os cristãos a obedecerem às autoridades. Vamos ver em primeiro lugar o que diz o texto bíblico. A partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da vida cristã. E entre outros temas, ele aborda então também o tema da obediência à autoridade civil. E isso, como eu disse, num contexto muito difícil também naquela época. E qual era o contexto? O imperador romano era Nero, um homem cruel, um homem perverso. Em sua vaidade, ele incendiou Roma, pois queria construir uma cidade nova. E quando o povo então se revoltou, ele culpou os cristãos e iniciou uma terrível perseguição aos cristãos. Os seus súditos, os reis da Judéia, a dinastia de Herodes, não eram nada melhores. E além disso, tinha também a crueldade dos soldados romanos, a escravidão, os altos impostos e muitas outras coisas. Naqueles dias não faltavam rebeliões, revoltas. Pessoas, especialmente os judeus, tentavam se livrar do jugo romano. Também muitos cristãos se perguntavam: o que é que vamos fazer? Não deveríamos nos levantar e derrubar esse governo? E é então nesse cenário, nesse contexto, que Deus dá ao apóstolo Paulo o nosso texto. Deve ter sido muito difícil para o apóstolo Paulo escrever que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Ele. Como escrever isso, como acreditar nisso, se exatamente estas autoridades, tanto as autoridades religiosas como as civis, causavam tantos males? 1500 anos mais tarde, Lutero, ele se defrontou com esse texto, e ele também perguntou: como é que eu vou entender isso, se exatamente as autoridades, tanto eclesiásticas como civis, o Papa e o Imperador, são aqueles que desgraçam o povo e a igreja? Mas mesmo assim, ele reconheceu também, assim como o apóstolo Paulo,
que essa era a vontade de Deus. Vamos olhar um pouquinho melhor o texto. O texto diz que todos sem exceção devem obedecer. Todos estão sujeitos às leis que o governo impõe. Estas duas palavras, autoridade e obediência, superior e subordinado, são termos, são palavras que todos nós por natureza rejeitamos, não gostamos. Ninguém quer ser subordinado, ninguém quer estar sujeito a alguém e obedecer. Todos nós relutamos em obedecer. E isso nós podemos ver já nas crianças pequenininhas, quando elas recebem uma ordem, elas reagem com um não. Então o apóstolo coloca o porquê da autoridade. Não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E são duas frases com sentidos complementares. Primeiro, não há autoridade que não proceda de Deus, isto é, sem Deus. Sem Deus não haveria autoridade. Deus instituiu a autoridade, Deus mantém a autoridade, Deus dá força, ampara e usa a autoridade para os seus fins. Deus é o Rei dos Reis. Imaginem, queridos irmãos e irmãs, um dia aqui neste mundo sem lei, sem ordem, seria um caos. Segundo, as autoridades que existem então foram instituídas, foram estabelecidas por Deus. Uma vez que elas detêm o poder, elas devem ser respeitadas como que colocadas por Deus. É claro que isso é difícil de entender, é difícil de aceitar, especialmente então em caso, quem sabe, quando a autoridade é rebelde, quando a autoridade é revolucionária, quando toma o poder à força. Essa autoridade ser respeitada, ser acatada como colocada por Deus. Isso parece algo incrível, mas vejam, é da vontade de Deus. E por quê? Para manter a ordem e tornar a vida possível. E é Deus que a seu tempo julgará os rebeldes, pois os que lançam mão da espada, a espada perecerão, diz Mateus 26, versículo 52. Aqui nós precisamos lembrar a necessidade da autoridade. Após a queda de Adão e Eva em pecado, o pecado entrou no mundo, e a maldição de Deus está sobre a face da terra. Não nascemos mais com a imagem divina, mas nascemos com o pecado original, ou seja, nascemos com a completa corrupção de toda a natureza humana, inclinada para todo o mal, sujeita à condenação. E para tornar então a vida possível, Deus instituiu, Deus estabeleceu a autoridade. A autoridade deve agir em nome de Deus. A autoridade é ferramenta de Deus. Por meio da autoridade, Deus governa. Deus usa a autoridade para abençoar, mas também para punir, para castigar. E por isso que desobedecer à autoridade é desobedecer a Deus, diz o versículo 2, assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E o versículo 4 então diz, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. A autoridade traz a espada,
isto é, a autoridade, ela governa pela lei. A lei não conhece misericórdia. Deus entregou a espada, o direito de punir, e se necessário, punir com a pena de morte. É por isso que nas paradas militares, os soldados, eles marcham com a espada desembainhada. Isso é um símbolo de poder. Queres não temer a autoridade, diz o texto, faze o bem e terás louvor dela. Ela é ministro de Deus para o teu bem. Faça o bem, obedeça. Em primeiro lugar, obedeça e não planeje revoltas. Em segundo lugar, cumpre as obrigações no sentido mais amplo, respeito, impostos, enfim, todas as obrigações. E esta é, claro, com certeza, a parte mais difícil. Queridos irmãos e irmãs, apesar dos pesares, apesar de tudo que acontece, nós vivemos num estado democrático. E certas leis nos permitem reivindicações, até certos protestos, até certas greves, se for o caso. Nem sempre é fácil entender e interpretar as leis. Pode haver divergências até entre cristãos quanto à interpretação e a aplicação de leis. Mas a autoridade, ela deve legislar. E a autoridade, ela não administra, ela não legisla pelos 10 mandamentos, pela lei de Deus. As autoridades, elas legislam pelo bom senso, e com o bom senso, elas devem interpretar as leis. Mas, será que devemos obedecer às autoridades sempre? Há um limite no obedecer às autoridades. Se uma autoridade dá uma ordem contra a vontade de Deus, a quem deveriam representar, se uma autoridade cria leis e impõe coisas contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, contra Deus, nós devemos fazer como o apóstolo Paulo respondeu às autoridades em Atos 4:19. Melhor, respondeu não, perguntou. Paulo fez a seguinte pergunta: os senhores mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? E é claro que devemos suportar as consequências que podem, quem sabe, ser a prisão, quem sabe castigos, ou talvez até a própria morte, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos irmãos e irmãs, podemos, quem sabe, dizer que boas autoridades são aves raras e uma bênção para a nação. Autoridades más são um castigo sobre a nação, quando normalmente esta nação é orgulhosa, é cobiçosa, é avarenta. E Deus então permite as autoridades más, e Deus usa as autoridades más para chamar o povo ao arrependimento. Autoridades, sejam boas ou más, são ministros de Deus, a serviço de Deus, tanto para castigar como para edificar. Querido irmão, querida irmã, nesta semana em que comemoramos o Dia da Pátria, queremos agradecer a Deus pelas muitas bênçãos derramadas sobre a nossa pátria. Apesar das muitas coisas erradas, das injustiças que nós podemos ver, dos perigos que existem por aí, ainda temos relativa ordem e paz, que possibilita para nós
irmos ao trabalho, as crianças estudarem, ganharmos o pão de cada dia. Claro que no momento isso tudo está afetado e fora de ordem por causa da pandemia que aí está. Mas assim mesmo, Deus tem guardado a nossa nação e tem guardado de grandes catástrofes, de revoluções, de guerras, que nós podemos ver, infelizmente, em muitos lugares ao redor do mundo. E precisamos lembrar também ainda que revoluções, que ditaduras não são a solução, pois são períodos sem lei, nos quais, com raras exceções, as injustiças se multiplicam cada vez mais. Queremos nos voltar em humildade, em arrependimento a Deus e suplicar a Ele por perdão, e queremos fazer isso como cidadãos, como cristãos, e pedir que Deus seja misericordioso e abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa pátria. Queremos também suplicar, orar, pedir em favor do nosso povo, em favor das nossas autoridades, em favor da nossa igreja. E pedir que Deus nos fortaleça na fé, para podermos testemunhar, lutar, viver uma vida santificada e trabalhar por nossa pátria e por nossa igreja. Por isso que Jeremias 29, 7 diz para nós procurarmos a paz na cidade. E a melhor maneira, queridos irmãos e irmãs, de procurarmos a paz na cidade é orar pela cidade, é estudar a palavra de Deus, é divulgar a palavra de Deus, vivendo então em paz, tendo uma vida digna, uma vida justa e procurando obedecer às autoridades instituídas por Deus. Que assim seja na minha e na tua vida. Amém. Cantamos o próximo hino, Estamos no Mundo. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, amor nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão por vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Nós queremos agora falar com nosso Deus e Pai em oração. De maneira especial, então, queremos orar pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Também lembrando a Deus a situação que estamos aí vivendo ainda por causa dessa pandemia, desse Covid. E também incluir aí todas as pessoas que passam por momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento.
Então você que está participando desse momento de culto, se você está com alguma dificuldade, com algum problema, sinta-se incluído também nesse momento de oração. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez chegamos à Tua presença com os corações cheios de agradecimento e louvor por tudo aquilo que nos tens concedido. Agradecemos por mais uma semana de vida que nos deste, pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelos amigos. Agradecemos de forma especial por podermos estar aí novamente lembrando a Semana da Pátria, a independência do Brasil. Obrigado, Senhor, pelo Brasil, país livre, onde Tua palavra pode ser pregada e ouvida sem repreensões. Permite que cada vez mais possamos anunciar Tua palavra por este país, para que mais pessoas sejam libertas do pecado e cheguem à salvação eterna, para juntos morarmos na pátria celeste. Permanece, ó Pai, com o presidente do nosso Brasil, com o governador do nosso estado e as demais autoridades, ajudando-as a manterem a ordem e a paz e a legislar e a trabalhar em favor dos cidadãos de nossa terra. Reconhecemos, Senhor, que como Teus filhos e filhas, muitas vezes nos ressentimos, lamentamos por causa das dificuldades que temos em sermos Teus discípulos, em vivermos a nossa vida cristã. Sempre de novo temos permitido que preocupações, que trabalho e amigos interfiram em nosso relacionamento contigo e com Teu Filho Jesus. Muitas vezes esquecemos que ser cristão implica em sacrifício e esforço. Não poucas vezes o nosso empenho também tem sido o mínimo. Temos que admitir que somos muitas vezes culpados de amar demais o mundo e amar muito pouco a Ti. Não temos carregado as nossas próprias cruzes com disposição, nem renunciado todas as coisas para Te seguir. E muitas vezes recusamos Teu convite amoroso, dando desculpas sem sentido algum. Por essas e todas as nossas transgressões, perdoa-nos, ó Senhor. Reaviva a nossa fé com o Teu Espírito Santo. Dá-nos a capacidade para aceitar aquelas coisas que não podemos mudar. Dá-nos coragem para mudar aquelas coisas que interferem em nossa vida cristã. Dá-nos sabedoria para fazer as escolhas de acordo com a Tua santa vontade. Queremos de maneira especial pedir por aquelas pessoas que passam por problemas, quem sabe problemas pessoais, algum problema de saúde, algum problema familiar, problema financeiro, enfim, sabes, amado Deus e Pai, o que se passa no coração, na vida de cada filho Teu, de cada filha que está nos acompanhando nesse momento, que está participando desse momento de culto. Por isso pedimos que toque o coração de cada um, dê força, ânimo, coragem, para que possam também permanecer firmes e fiéis e vivendo a sua vida cristã. Pedimos ainda, Senhor, que olhes para as crianças maltratadas e abandonadas, que olhe pelos marginalizados, pelos famintos, pelos desabrigados, pelos desempregados, pelos jovens, pelos idosos e crianças. Aceita, amado Pai Celestial, a nossa oração, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos e o nosso louvor. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
receba a bênção do Senhor. O Senhor esteja diante de ti para mostrar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abençoar-te. O Senhor esteja atrás de ti para guardar-te das traições das pessoas más. O Senhor esteja debaixo de ti para segurar-te quando caíres e para tirar-te da armadilha. O Senhor esteja dentro de ti para dar-te esperança quando estiveres triste. O Senhor esteja em torno de ti para defender-te quando te atacarem. O Senhor esteja sobre ti para abençoar-te. Assim te abençoe o bondoso Deus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom que esteve conosco participando deste momento de culto. Queremos também lembrar mais uma vez que, além deste culto online que estamos tendo, teremos à noite também o culto presencial. E você que pode vir, que pode participar, peço que entre em contato comigo para ver se ainda é possível participar. Pois, como temos divulgado, há normas a serem seguidas, há um limite de pessoas que podem participar em cada momento de culto presencial. Queremos agora então, vou dizer assim, em homenagem à nossa pátria, ao dia de amanhã, ao 7 de setembro, a independência do Brasil, eu convido a todos para juntos cantarmos o hino nacional brasileiro. Que o Salvador Jesus abençoe a todos, tenham todos uma abençoada semana. Ó pátria amada, idolatrada, salve